Desde os primórdios da humanidade, a guerra e os conflitos sempre foram estabelecidos nela. E um exemplo foi a Guerra da Coreia, um conflito que se estende até os dias atuais, um problema que se estende desde o ano de 1953 e é revelado em suas consequências até os dias atuais. Venha comigo nessa! Olá meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esta matéria e hoje vamos falar sobre um conflito mundial muito importante, algo que vem muito presente aí na nossa mídia, principalmente nas TVs, nos rádios e em diversos locais, que é a guerra entre as Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Uma guerra que se estende desde o ano de 1953 e até hoje traz consequências. Vamos falar também sobre cada assunto incitado nessa guerra, quais foram as causas e consequências que geraram a esse conflito muito importante e que gerou muitas mortes. Para entender melhor o início da Guerra da Coreia, ela se deu após a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito armado da história, e em meio também à Guerra Fria. E a Coreia recebia influência de ambos os regimes socialistas e capitalistas também, o que levou à divisão do país em dois extremos. Um fato muito curioso é que a Organização das Nações Unidas tentou unificar a nação através de eleições em todo o país. Contudo, essa foi uma tentativa falha, pois no dia 9 de setembro de 1948, a parte coreana, apoiada pelos soviéticos, anuncia sua independência. Além desse contexto, ainda temos algumas causas dessa Guerra da Coreia, pois, com essa divisão, a tensão na região da fronteira entre as duas Coreias fica cada vez mais pesada, pois o governo soviético e norte-americano existia em total controle do território, ou seja, não existia muita permissão ali naquele território. E por isso, essa disputa dá início a um bombardeio de propagandas soviéticas e capitalistas que usaram os extremos dos países na tentativa de disseminar suas doutrinas, ou seja, ficava meio que uma provocação entre as duas. E nisso, no dia 25 de julho de 1950, a Coreia do Sul é invadida e tem sua capital, que é Seul, que é tomada pelos norte-coreanos, que por sua vez usam como alegação uma suposta transgressão do paralelo 38, e o seu objetivo principal é unificar o território sob a bandeira comunista. Um fato muito importante a ser citado é que, de acordo com historiadores, quase 5 milhões de pessoas morreram nessa guerra, e ela teve consequências gigantes tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul, sendo que boa parte desse conflito ocorreu ao redor da zona desmilitarizada, uma região de 5 km de largura que divide as duas Coreias de leste a oeste e que foi estabelecida durante o armistício. Essa zona desmilitarizada é mostrada em diversos canais do YouTube, que muitos youtubers mostram visitando esse mesmo lugar que sim é aberto para visitação. E segue o vídeo do youtuber chamado Diogo Quirilos, é um brasileiro que estava nessa zona desmilitarizada. Agora a gente vai entrar no ônibus da ONU e eles que vão levar a gente para a linha de frente mesmo, para a fronteira mesmo. Ok, ele permitiu usar um pouco a câmera agora, mas eu não posso apontar a câmera para o lado sul-coreano. Ali do outro lado é a Coreia do Norte já. E tem muita restrição, não pode fazer gesto, não pode fazer tchauzinho, não pode, tem que ter muito cuidado aqui. Essas casas azuis aqui em frente pertencem à ONU, onde eles fazem reuniões de segurança e tentam se comunicar entre as duas Coreias. E eu não posso mostrar mais basicamente nada, aquele prédio ali pertence à Coreia do Norte. Como foi possível notar no vídeo, essa é uma das regiões mais tensas dessa guerra, pois é ela que põe esse choque entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E é uma região muito cuidadosa, pois lá qualquer ameaça ou qualquer coisa feita pelos próprios turistas pode gerar um problema imenso.
E justamente essa divisão entre o lado socialista e o lado capitalista que se persistiu na década de 20, ela se estende até os dias atuais, pois há uma rivalidade muito grande entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, com princípios totalmente diferentes. Um fato muito importante para ser citado é sobre a dinastia da Coreia do Norte, que é liderada atualmente por Kim Jong-un, que é o sucessor de seu pai e seu avô, que lideraram por muitos anos na Coreia do Norte, sempre declarando guerra à Coreia do Sul, mas no momento, Kim Jong-un tinha alguns conflitos com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual ele se encontrou para debater e algumas farpas foram trocadas nos últimos tempos. Como primeira curiosidade da guerra, temos Donald Nichols. Apesar de seu nome ser raramente mencionado, ele foi muito importante para o resultado da guerra em si. Era um homem que integrava as forças militares dos Estados Unidos e ele tinha um talento natural para idiomas. Foi que ajudou a ganhar apoio dos principais líderes sul-coreanos. Foi um desertor norte-coreano que teria lhe cedido um livro de códigos militares roubados. Assim, ele teria como decifrar as comunicações do inimigo, sabotando suas operações. Como segunda curiosidade, nós temos a de um sargento dos Estados Unidos com o nome de Charles Jenkins, que foi designado a tentar manter a paz na zona desmilitarizada durante a década de 1960. Em 65, ele teria tentado ir para a União Soviética em busca da anistia, porém, as forças da Coreia do Norte o mantiveram preso. Ele foi torturado e forçado a realizar diversos tipos de atividade, visto como uma ferramenta de propaganda. E isso, o estadunidense foi obrigado a estelar em filmes norte-coreanos. Como terceira e última curiosidade, temos um cavalo que se tornou sargento durante a guerra. Sim, ele tinha o nome de Reckless. Ele ajudava os militares a carregarem suas munições. Durante a guerra, o animal teria feito cerca de 51 viagens de ida e volta por terrenos montanhosos para carregar munição, o que daria cerca de 54 quilômetros, e teria carregado aproximadamente 4.000 kg de munição. Reckless, além de carregar tais munições, era um grande companheiro para os militares. Falantes que a Coreia do Sul Então, pessoal, usa para transmitir muito propaganda obrigado em pela direção ao atenção. norte. Esse vídeo tem Aparentemente não total houve danos, finalidade didática, mas os moradores da região foram retirados. A presidente Park Geun-hye se reuniu com o Conselho de Segurança da Coreia do Sul e foi decretado estado de alerta máximo. Até os dias atuais, além disso, foram disparados tiros de artilharia. Essa batalha travada atrapalha muitos sonhos de diversas pessoas. Então, se você gostou, não se esqueça de aprovar a gente e muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.